Bom, nós, na aula passada, ameaçamos, né, responder uma pergunta e acabamos não respondendo. Né? Falamos e não tratamos de indicar como teria sido possível, né? E foi possível, na verdade, aliás, não é uma hipótese, aconteceu de fato, de uma contra-revolução tecnocrática, né? Dessa contra-revolução tecnocrática. Paulo Vitor Renault, acho que você está com. Alguém está com o microfone aberto aí, por favor. Então, essa contra-revolução tecnocrática ela começa ali, né, nos tempos do Fernando Henrique, prossegue nos dias de hoje, tem o grande momento dela em 2021, com a autonomia e independência do Banco Central, que é um projeto, uma coisa que já ambicionada desde os anos 60, desde a fundação do Banco Central em 1964, indicando mesmo que talvez tenha sido algo já pensado desde que, em 1945, Eugênio Goudin criou a SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito. Hoje nós conversamos detalhes a respeito dessas necessidades de confiança na moeda para relações monetárias, não só internas, mas também como internacionais. Né? Então, isso é uma coisa à parte. Quer dizer, se nós esse tema é muito complicado, porque toda hora tem um detalhe, tem um ponto aqui que nos joga para abrir uma estrada vicinal, né? E aí a gente custa muito a voltar para o ponto principal, para a sequência principal. E isso, eu acredito, tem acontecido na aula passada. E vamos ver hoje, né, se será possível será possível trabalhar essa coisa que, na verdade, está até sendo muito atual, porque o Lula é candidato de novo e até o momento é favorito, né? As pesquisas o apontam como favorito. Vou ver o procedimento político dele para as eleições de 2002 e como é que foi possível, afinal de contas, um fato histórico, um fato com historicidade, que foi o deflagrar dessa contra-revolução tecnocrática ser interrompido. Aquela ideia de Marx que falei da vez passada, né? Mais relativo lá a 1848, ao período de 1848 a 1851. Como é que uma eleição que significava uma coisa só teve o seu significado de fato, digamos assim, realizado 3 anos depois? Quer dizer, o que aconteceu durante esses 3 anos que postergaram o significado de um evento tão importante quanto foi o daquela eleição de 1848, por 75% dos votos, ganha com cerca de 75% dos votos pelo Luiz Bonaparte. Então, aqui a questão não tem a ver com alguém que tenha ganho eleições com nada disso, né, com um percentual desse. Os fatos são completamente diferentes, mas a ideia, creio eu, ela seja válida, porque nós temos ali alguma coisa para ser realizada, alguma coisa para ser deflagrada, e ela fica retida, fica parada, como foi o caso, a continuação da contra-revolução tecnocrática. Ela ficou parada. Ela só vai recomeçar com Temer, com aquelas coisas da reforma trabalhista do Temer, né? Com aquele programa Ponte para o Futuro. Mas a questão é essa: como é que ficou parado esse tempo todo? Por quê? E mais uma coisa importante que eu estou desafiando, isso é uma questão que estou botando de maneira muito dura até. Aquele período de 3 governos e meio do PT, que eu estou dizendo isso aqui para desafiar mesmo, para discussão. Aqueles 3 períodos e meio de governo não mostraram historicidade. Quando eu falo não mostraram historicidade, não mostraram permanência, não mostraram consequências, não mostraram isso. Porque não há dúvida, hoje, quando se fala, até de maneira um tanto ou quanto nostálgica do governo Lula, fala-se de coisas pontuais, de coisas que aconteceram
lá e ficaram por lá. Diferente daquilo que a gente diz ser o legado do Getúlio, que o que aconteceu, por exemplo, com a criação do Ministério do Trabalho em 1930, ficou até que o Collor não, desculpe, que o Bolsonaro, muito diferente, não. O Bolsonaro tomou a presidência. Então, vocês vejam bem que é algo, quando eu falo a coisa de historicidade, uma presença realmente histórica, é aquela que deixa coisas para serem removidas, para serem desenvolvidas, mas coisas que têm permanência e influência. Não é tudo indica, até pelo menos até o momento para mim, que os governos do Lula foram do PT, né? Os 3 governos foram muito pontuais, apesar e todas as transformações que vieram, digamos assim, principalmente na parte moral do país, né? Principalmente na parte moral, elas estavam anunciadas na Constituição de 88. Essas coisas não foram, eu não diria assim, não foram uma coisa que vieram como surpresa do governo petista. Então, indicando até ainda uma permanência mais longa da Revolução de 30 nas ações da política brasileira. É coisa difícil, eu estou desafiando, estou botando coisa bem pesada, complicada mesmo para ser discutido, completamente à margem do que realmente se discute, mas não vejo outra alternativa para nós realmente podermos ampliar as nossas possibilidades de pensar o Brasil, pensar especialmente a política brasileira. Então, por isso, voltando à questão, como é que um governo que, afinal de contas, não foi, ou 3 governos e meio, desculpem, 3 governos e meio que não foram, né? Que não foram reacionários, absolutamente, que não recuperaram a historicidade de 1930, tá? Sequer recuperaram ou reencaminharam a historicidade de 1932, quer dizer, a presença de 1932 não teria, com São Paulo na liderança, não foi, de alguma maneira, reencaminhada ali com os governos do PT. Foi uma coisa à parte, é uma coisa assim, à parte dentro da história do Brasil, que fica por ali mesmo. Insisto mesmo, vou repetir, não vejo nada que não tenha sido pontual. Nada que não tenha sido pontual em termos políticos. Tá? Questões morais são de outro caráter. Eu estou falando político. Questões morais são questões relativas a valores da sociedade como um todo. Tá? Há outros valores da sociedade que não são aqueles relativos ao emprego da violência explícita, da violência legítima explícita ou implícita, como ela é a violência legítima, implícita no dinheiro, ou eu nem diria implícita, na verdade, escondida mesmo pelo dinheiro. Bom, dificuldades, sem dúvida. Por isso é até bom deixar gravado para depois a gente poder refletir sobre isso. Mas vamos examinar primeiro as condições da década de 90. As condições da década de 90. Ali teria acontecido uma coisa que eu chamo de aparecido, uma coisa que é a chamada maioria silenciosa. O que seria essa maioria silenciosa? Essa maioria silenciosa, ela, na verdade, é algo que não é heterogêneo, algo heterogêneo, mas a grande característica da maioria silenciosa é a sua pequena intervenção na política. É o afastamento que ela tem da política. É como se houvesse na maioria silenciosa uma espécie de consentimento por omissão. Tá? E até diria o seguinte, a maneira dessa maioria silenciosa intervir na política é por omissão. Com aquela conversa, principalmente com aquela conversa fiada, típica de individualista, de estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte, não estou me metendo no todo. É uma característica mesmo de tempos de individualismo. E nós vamos ver que o individualismo cresceu muito na sociedade brasileira dos anos 70 para cá. Não atribuo absolutamente à ditadura, a autoria, né, das condições
das condições que trouxeram para cá, que estão trazendo para cá o individualismo. Não, é coisa que vem principalmente dos meios de comunicação de massas. E, nesse caso, temos que falar desse partido político pária chamado Organizações Globo, e por que não também de outros partidos políticos párias, que são organizações de meios de comunicação. Porque político, jornalista é político profissional, como diz Max Weber, pária, e organizações jornalísticas, né, são também, elas são como partidos políticos párias, e por isso mesmo de grande influência, porque elas cuidam de algo que é precioso para todas as sociedades, que é a representação dos fatos. Isso é uma das coisas. Por isso, não se pode absolutamente dispensar aquilo que você pode chamar de representação ideológica, não tem problema, pode ser representação ideológica, ou usar outro adjetivo para falar de representação, mas é da representação, e é como nós nos orientamos quando agimos. Nós não nos orientamos pela realidade direta, nós nos orientamos pela realidade representada. Tá? É diferente isso. Eu olho uma coisa, se eu não conheço, se eu não sei o que é aquela coisa, o que eu vou fazer? Vou fazer que nem aquele filme lá, o Odisseia no Espaço, né? 2001, uma Odisseia no Espaço. Eu olho lá um monolito. Eu não sei representar um monolito, ele é impenetrável para mim. Eu não sei pensar mais do que uma coisa monolítica, impenetrável para o meu pensamento. É aquilo que a minha representação é aquela. Mas, claro, outras coisas, mas eu me oriento, é sempre uma orientação. E é isso que acontece nas nossas relações com a realidade. Nós nos orientamos pela realidade conforme nós a representamos. Não é ilusão achar que nós nos orientamos pela realidade como dado direto, como se a realidade fosse uma coisa dada diretamente para nós. Ela não é dada diretamente para nós. Ela é representada por nós, e é como ela é representada por nós que nós nos orientamos. São várias as situações, várias até banais, que nós poderíamos pegar aqui para trabalhar isso, tá? Para falar essa coisa. Que ninguém, não adianta. Olhou para mim, está lá uma pessoa, um homem, e daí? Vai pensar o quê? Aí alguém apresenta, esse aqui faz isso, não sei o que faz aquilo, é o filho da dona Alicia, que é sobrinho do Russo, essas coisas todas. Então, aí você já tá representado. Aí a pessoa pega essa representação que tem de você e age com essas primeiras representações que tem de você. Depois vai descobrindo outras coisas de você e vai agindo conforme não só a realidade que tem para você, a representação que você faz daquilo que você conhece da pessoa. E assim vai para tudo, né? E assim vai para tudo. Nós não, repito, nós não nos representamos, não orientamos pela realidade em si, sim pela realidade representada. Então, quando eu falo da imprensa, nós estamos dizendo algo que é crucial dentro da realidade política. E vamos voltar um pouquinho àqueles princípios da realidade política que nós examinamos aqui. O que é política? O que diz respeito realmente? O que define política? Violência, qualquer violência? Não, a violência legítima, a violência consentida. E essa violência consentida é usada em quê? Nas três tarefas que nós chamamos de política, exatamente porque são as três tarefas que dependem dela: executar, legislar e julgar. Mas, eu diria, tem uma quarta tarefa, que é a tarefa dos párias, né? Que não é uma tarefa para a qual se tem armas, mas que é uma tarefa em intensa relação com a política, que é a tarefa da representação dos fatos, que é a tarefa ideológica. Tá? É a tarefa, não importa, pode chamar de ideológica, outro nome, mas é a tarefa de representação dos fatos. A imprensa lida com isso, representação dos fatos. E ela, quando, por exemplo, põe um jornal nacional, o debate Lula e Collor, edita de um jeito tal que parece que o Collor esmagou o Lula, né? Isso nas eleições de 89, é aquilo que vai passar como realidade, vai ser a realidade representada.
E notem bem que nós estamos sempre discutindo isso. Quando discordamos de algo, discordamos da representação que fazem da realidade. E aí discutimos, para não representar desse jeito, representar desse daí. Então, a representação dos fatos, ela é tarefa crucial dentro da política, e a imprensa está exatamente nisso. Outras representações do fato podem ser de políticas, né? Pode estar na educação, na história, quando se apresenta uma história do Brasil, quando se conta a história da Guerra do Paraguai de um jeito, ou quando vem outro lá dizer não é bem assim, a Guerra do Paraguai foi de outro jeito. Tudo está se brigando pela representação da Guerra do Paraguai. Então, o passado, vamos ser bem claros, em termos de representação, em termos de fatos, o passado passou. Passou? Espera aí. Mas esse passado que passou é representado. A representação do passado não acabou, não. A representação do passado continua. Tanto que você pode, hoje, fazer revisões, não sei o quê, para fazer um valor diferente, representar de maneira diferente fatos expressivos, fatos decisivos da vida política do Brasil, do mundo. Então, essas coisas, quando se trata de imprensa, eu diria assim, elas parecem que se entregam, né? Parece que estão sendo dominadas por aquilo que de mais efetivo tem para ganhar esse embate, esse jogo duríssimo que é o jogo de representação da realidade. É a tal coisa. É algo que rola para o lado e para lá. Oi, olha o microfone aberto aí. O meu trabalho, colocar aplicações de trabalho. Eu não consigo voltar às minhas atividades normais. Oi. Eu estou aí estudando, investigando, porque é um aplicado perfeito. Bom, então creio que não, que embora seja uma coisa complexa, complicada mesmo, não é obscura essa realidade de representação da realidade que é o que diz respeito que eu estou desenvolvendo aqui. Caiu aqui. Foi aqui em casa que caiu a linha, porque caiu o sinal. Bom, então, voltando a essa coisa aqui, a imprensa cuida dessa coisa de representar a realidade. E ninguém tem mais poderes que a própria imprensa, porque ela atinge, né, milhões de pessoas, diferente do que uma mãe pode fazer dentro de casa com os filhos, diferente do que uma escola pode, da extensão que uma escola tem, ou até de que um sistema de ensino possa ter, por aí. Então, eu estou me referindo aqui à imprensa com essa posição, porque ela foi chave aqui no Brasil para esse fenômeno da maioria absoluta. Desculpe, da maioria absoluta, da maioria silenciosa. Então, essa coisa da maioria silenciosa, acredito ela vem exatamente disso, do crescimento dos valores individualistas no Brasil. Que essa maioria silenciosa ela pode também ser de uma ditadura, mas ela está silenciosa porque ela é proibida de se manifestar. Tá? Ela não pode se manifestar. Não há manifestações políticas possíveis dentro de uma ditadura. Agora, quando a sociedade civil se liberta de uma ditadura, eu não vou chamar de democracia, hipótese alguma isso. Tá? Em hipótese alguma, eu chamo de democracia. Mas quando eu tenho os valores da sociedade civil novamente predominando, eu não tenho dúvida. Já vai, Felipe. Eu tenho novamente predominando, aí eu tenho condições de pensar numa maioria silenciosa, chamar essa maioria silenciosa como um comportamento coletivo de grande extensão dentro da sociedade, que é o que eu estou fazendo aqui. Pois não, Felipe? Não, só estava entrando aqui só na sala. Boa tarde. É que a mão está levantada aí, você quer fazer uma pergunta? Não sei, não.
Tá. Então, tá. Então, o que acontece? Eu tenho as condições para a formação de uma maioria silenciosa. E, mais ainda, eu vou começar a encontrar progressivamente no Brasil o crescimento, principalmente devido digamos assim, a liberdade de partidos, né, de criação de partidos, de regularização de partidos, de oficialização de partidos. Na sociedade brasileira, eu vou ter um crescimento muito grande da profissionalização política e causa própria. E vou ter, nos anos 90, ali de 89 a 91, aquilo que eu chamo de colapso, do colapso até o fim da União Soviética, com um baita impacto no mundo. Baita impacto no mundo, principalmente em países que tinham políticas sociais que, mesmo que inconscientemente, porque às vezes eram de maneira inconsciente, eram formas de competir com aquilo que se dizia seria mais risonho e franco, mais eficiente nos países chamados socialistas, ou nos países sob o controle político da União Soviética em si, e dos países que ela tiver sob controle. Então, eu vou entrar nos anos 90 com essas coisas, com aquela ideia do comunismo já acabou, crescimento do individualismo aqui no Brasil. São várias coisas que vão trazer para nós uma realidade assim, em termos de participação política cada vez mais diferentes das que ocorreram nos anos 80. Por quê? Porque se eu não tenho participação política intensa de massas durante a ditadura, eu estou entendendo, mas quando eu abro para eleições de governadores em 82, prefeitos em 85, governadores em 86, presidentes em 87, em 88, em 89, desculpem, e novamente governadores em 90, eu vou ver que todas aquelas eleições, já caindo um pouco nas eleições de 90, houve grande movimento de massas. Não há dúvida. Havia massas nas ruas. Tá? A de 82, aqui no Rio, intensamente, no Brasil inteiro. Foram para a rua, sabe? Discutir política, participar de política, apoiar candidatos, participar de comícios, tudo isso aconteceu em 82, 85, foi para prefeitos, 86, 89 para presidente. Então, foi uma campanha presidencial com muita mesmo participação de massas nas ruas. 90 cai para governador, é claro, caiu tal, mas não foi uma queda tão expressiva quanto foi para 94. De 90 a 94, praticamente, as massas saíram das ruas. E nós tivemos um fenômeno aqui pouco questionado, pouco falado, que foi a eleição por maioria absoluta de um comício, de um presidente, no caso Fernando Henrique Cardoso, que não fez nenhum comício significativo. Uma eleição sem movimento de massas, nem por parte do PT. E notem bem, um ano depois de um plebiscito, para decidir sobre parlamentarismo, presidencialismo, monarquia ou república, que não teve movimento de massas praticamente, diferente do plebiscito de 1963, quando houve movimento de massas, campanha intensa mesmo, campanha intensa pelo não houve campanha pelo sim, que me lembre na ocasião, mas o não para negar, para recusar o parlamentarismo. Eu não vejo isso acontecer no plebiscito, né? No plebiscito marcado pela Constituição de 88 no que foi em 93, né? Ou seja, o plebiscito de 93 que foi marcado pela Constituição de 88, como das disposições transitórias da Constituição de 88. Então, olha o que acontece. É espantoso essa queda do movimento de massas. E você pegar as principais razões, não todas, acredito que estejam primeiro no fato
do crescimento dos valores individualistas no Brasil. Segundo, fato importante, a eleição de 89, depois até podemos falar uma coisa em particular, ela foi a primeira eleição em 2 turnos. E ela mostrou ali um fenômeno, na sequência, que eu posso lhes dizer hoje, um desastre para a política brasileira. Por que um desastre para a política brasileira? Porque aquelas eleições, em 2 turnos, elas atraíram vários candidatos. E naquilo ali tinha uma expectativa também de formação de vários partidos. E, é claro, todos pensando, você não tem dúvida disso, a grande parte ali sabia que não ia ganhar eleição coisa nenhuma, mas todos pensando na distribuição de poderes executivos, da qual podia usufruir, caso apoiasse, no segundo turno, um dos 2 candidatos que passassem para ele. É uma coisa curiosa. Você hoje lança uma candidatura aqui sem chance de vitória, tem 10%, 11% dos votos. Não, naquela época não, era até muito. Tem 5%, 6% dos votos, mas você vai negociar agora o apoio para um candidato ali que vai garantir para você ou para o seu partido uma participação boa nos poderes executivos. Então, houve em seguida, 90, eleições já casadas, eleições casadas não de presidentes, mas de governadores e também para deputados federais e deputados estaduais, que já mostraram um crescimento muito grande dos partidos e o aparecimento já mais flagrante do crescimento da profissionalização política em causa própria. E isso, a profissionalização política em causa própria, que é, sem dúvida, a principal razão de nós termos tantos partidos hoje, como no Congresso temos 30. Na Câmara dos Deputados tinha 30 até a última hora que eu vi, não sei mais quanto tem, que às vezes votam, juntam, se desfazem. Eu não sei quantos tem no momento, mas no momento em que tomaram posse, ali no início de 2019, eram 30. Eram 30. Então, vocês imaginam que são 30 ideários diferentes. Não são. É tudo, quase tudo ali é para negociação, para conseguir verba para cá, verba para lá, para conseguir uma secretaria, para conseguir uma empresa estatal, e a coisa vai por aí. Então, voltando nesse país complicado, em que eu me sinto a falar dele assim, como um malabarista, que jogar pegar as coisas todas, mas não tem outro jeito. Eu entro nos anos 90 com esse crescimento da profissionalização política em causa própria, com a continuação do crescimento do individualismo no Brasil, entro nos anos 90 com o fim da União Soviética, com aquela história do comunismo acabou. São momentos que foram coisas que fizeram com que o Brasil, num espaço muito curto, de 90 a 93, que foi o ano do plebiscito, ou de 90 a 94, que foi o ano da eleição presidencial, fazer com que houvesse uma queda muito grande do movimento de massas. Claro que qualquer um de vocês aqui pode jogar para mim uma objeção. Mas, professor, em 92 não houve uma mobilização pelo impeachment do Collor? É discutível, porque aí passa-se um outro... Eu tenho que abrir parênteses para esse fato. Quando você tem um impeachment de presidente, o que é impeachment? Primeiro, acabar com a história. Impeachment não é impedimento, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Impedimento está lá na Constituição. Impedimento é motivo de força maior. Impedimento é doença. Então, o presidente impedido de governar está impedido por causa de doença, está impedido porque ficou, sei lá, num país aí em que houve um problema nas comunicações, ele não está conseguindo voltar, ele está impedido por motivo de força maior. Impeachment é denúncia parlamentar. O impeachment é uma coisa feita pela Câmara dos Deputados. É um pedido, é uma queixa apresentada pela Câmara dos Deputados de um crime de responsabilidade ou de um crime comum de um presidente para ser julgado pelo Senado, no caso de crime de responsabilidade, ou pelo Supremo Tribunal Federal, no caso de crime comum.
Hoje, o crime comum hoje tem de ser no exercício do cargo. Se não for no exercício do cargo, o presidente só responde depois que ele cumpriu o mandato. Tem outras coisas assim. Mas, voltando, eu tenho você montar, mas não houve ali um movimento de massas, olha só. Me lembro bem de ter acompanhado, em 1992, toda aquela coisa em cima do Collor para até o impeachment ser aprovado na Câmara dos Deputados e, finalmente, no Senado, ele ser condenado. E ele ser afastado, né, o Itamar Franco tomar posse e ele não voltar porque acaba condenado. Então, mas depois há uma revisão e no final essa história não ficou muito bem contada. Eu não sei como acabou, mas parece que no final condenado ele não foi. Mas como ele renunciou, houve uma perda do objeto. E aí, eu confesso a vocês, eu não sei que jeitinho brasileiro deram nessa coisa. Eu até hoje tenho dúvida, porque no Brasil as informações são muito desencontradas e eu acabei ficando um pouco perdido nisso, porque se ele renunciou, o impeachment foi votado, a denúncia parlamentar foi votada, mas ele renunciou. Ele renunciou, então não está mais em jogo a cassação do mandato dele. Por que não está em cassação do mandato dele? Não tem mais objeto, né? Mas parece que houve, depois do julgamento dos direitos políticos dele e tal, ele teve os direitos políticos cassados, mas depois recuperou. Mas recuperou não pelo decurso de prazo, parece que houve recurso, alguma coisa assim que devolveu. No final das contas, parece que ele, condenado mesmo de fato ali, acabou não sendo, no final das contas. Mas só alguém que tenha acompanhado por dentro, de fato, poderia esclarecer isso. Eu tenho essas dúvidas, mas essas dúvidas são, no momento aqui, são importantes para nós desfazermos, mas, no momento aqui, irrelevantes. O que eu quero é trabalhar a seguinte coisa. Em 92, criou-se um impasse. Houve, no mundo político, por várias razões, tornou-se várias razões. Porque o Collor ele foi um candidato que ele apareceu muito mais para o grande eleitorado, digamos assim, de representativo daquilo, dos valores da maioria silenciosa, do que de algum partido político ou de alguma organização formal dentro do país. Ele foi candidato de um partido pequeno, que só tinha um deputado federal, e mesmo assim não foi eleito, foi alguém que se transferiu para o partido dele. A eleição do Collor é esquisitíssima, porque ela não se dá no bojo da política, mas sim no jogo dos valores da sociedade. Ele conquistou, para a candidatura dele, o imenso eleitorado, que é o imenso eleitorado, digamos assim, de sabor udenista, de comportamento bolsonariano, coisas assim desse tipo, né? Que estava ali e para fazer oposição ao renascimento da esquerda, que podia ser com Brizola, que podia ser com Lula, que eram os dois candidatos mais fortes, em oposição a esses valores que, na sociedade brasileira, tem um histórico que vem lá da Revolução de 32, que passa pela criação do Partido Constitucionalista de São Paulo, que passa pela União Democrática Brasileira, que passa pela União Democrática Nacional, que foi a UDN, que passa depois por um apoio à ditadura da maior parte dos políticos da Arena e que vai sempre na casa dos 30%, uma coisa assim, e que vai ali dar vitória para o Collor no primeiro turno, uma estranha vitória, porque ele não era de partido político nenhum, não tinha ele base parlamentar, não tinha nada. E ele era alguém que queria até ser candidato pelo PMDB, dentro da burocracia do PMDB, ele não teve chance nenhuma. É um caso ainda a ser estudado, aquela eleição do Collor, porque ele foi à margem, um candidato marginal. Depois a gente conversa essa eleição. Isso é um caso ainda a ser estudado. Mas a esperar
Bom, deixa eu calar minha boca aqui, esperar que estudem esse fato, porque ele escapa das expectativas das pessoas, tá? Escapa das expectativas, escapou das expectativas, mas não conseguem ver. Deixar isso bem claro. Passou das expectativas, não conseguem ver as coisas. Então, passou do que está construído na cabeça, não consegue ver mais nada. Está cheio de gente assim. Então, por isso, as novidades políticas, as variações políticas, elas estão completamente perdidas dentro da literatura política do Brasil. Coisas desse tipo, né? Como, por exemplo, a eleição do Jânio em 60 contra o Lott. Nenhum dos dois era de partido político nenhum. Isso era muito significativo para a época. Mas vê se vocês encontram algum trabalho falando disso, que destaque isso, que foram dois candidatos à presidência que não pertenciam a nenhum partido político. Vocês não encontram esse trabalho. E nem a busca do que isso significava, então. No caso do Collor, então, houve isso. Ele não tinha base parlamentar, não tinha partido, ele tinha, rigorosamente, essa massa que era mais chegada à maioria silenciosa. Por isso, quando começa a campanha contra ele, ele fez comícios significativos na época, por muito puxados esses comícios por políticos que o apoiaram. Mas quando ele começa a perder o apoio, o apoio desses políticos que na campanha se juntaram a ele, e que começa aquele rolo compressor dentro do legislativo, em direção à denúncia parlamentar, em direção ao impeachment, ele passou a acreditar, ele proclamava isso, eu tive 34 milhões de votos, mas aí é que está, ele arrotava lá 34 milhões de votos. Tá, eu tenho 34 milhões de votos, tá ótimo. Tá bom, o senhor tem 34 milhões. Nós aqui não temos isso, mas nós temos os deputados, que estão agora em maioria contra o senhor. Como é que vai fazer? Quem que vai ganhar isso? É claro que existe o problema da representação. Olha o problema da representação aí. E você não pode mostrar para o exterior também que a Câmara dos Deputados está votando o impeachment de um presidente que teve 34 milhões de votos sem apoio de massa. Foi preciso que todo aquele movimento pelo impeachment do Collor fosse orquestrado, fosse passado, aparecesse como um baita movimento de massas no Brasil, que, na realidade, não houve. Ou que puseram muito em destaque, e é piada de salão isso, por aqueles caras pintadas da Avenida Paulista, né? Ali, aqueles caras pintados lá, falando ética na política, não sei o quê, aquela garotada, grande parte nem era eleitora, né? Mas sei lá. Ali e a televisão mostrando, né? Aquela massa que não era, cá entre nós, para a população do Brasil, aqueles jovens na Avenida Paulista que não eram capazes de derrubar, como eu já falei, a diretoria da Portuguesa de Desportos. Eles vão ser apresentados como grande movimento de massas, né, que se opõe, digamos assim, que está nas ruas, dizendo não àqueles 34 milhões de eleitores do Collor. Porque existe essa coisa da representação. Nesse plano também existe. É preciso representar o impeachment como algo que tem apoio de massas. Então, em 92, houve essa ficção. Houve mobilização? Houve, mas não algo significativo a ponto de nós dizermos que a sociedade brasileira estava mobilizada, absolutamente. E nem vamos dizer que os 34 milhões de eleitores do Collor tivessem mobilizados também para derrubá-lo, não. E os 31 que votaram no Lula, os 31 milhões que votaram no Lula naquela ocasião, não passam também, não tinha, se tivesse, quando muito, 100 mil indo às ruas ali, era o que precisava a televisão para dizer as massas estão nas ruas contra isso, não sei o quê, contra o Collor, e tome pessoas correndo para lá e para cá, um manifesto de ética na política, manifesto de ética na política. Então, houve toda uma representação que os meios de comunicação de massa editaram de tal modo que pareceu ser uma grande mobilização da sociedade como um todo, mas essa sociedade já estava
em um decréscimo muito grande de participação eleitoral. Decréscimo esse que vocês viram não ocorreu exatamente agora nas eleições de 2018. Nas eleições de 2018, eleições que foram no negativo, né, muito decididas pela rejeição, vocês notam que o maior comício da história, já falei para vocês, foram os maiores comícios da história, os comícios do ele não. E os comícios antipetistas foram imensos também para o lado, olhando o lado daquilo que é o caráter da maioria silenciosa, do individualismo da maioria silenciosa e do individualismo claro que aquelas pessoas manifestavam, embora com o nome de patriotismo, né, naquelas manifestações, estava ali no apoio ao Bolsonaro. Então, vejam vocês que é algo que, nesse início dos anos 90, que diminui em termos de participação política intensamente a participação política de massas diminui intensamente e no plebiscito de 93 já não houve, nas eleições de 94 menos ainda, até porque quando chega 94 nós temos o Lula vivendo o primeiro problema dele, que não foi pequeno. Esse primeiro problema dele foi o quê? Porque o próprio PT, pela maneira de se puder, ele praticamente minimizou todos os outros partidos, desses que nós chamamos de esquerda, né? Eu chamo de partidos de esquerda aqueles que têm política operária, não importa que política seja, pode ser política de conciliação, pode ser política paternalista, pode ser política para ele ser revolucionário, pode ser política anarquista, não importa. Tem partidos de política operária, eu estou chamando que tem política operária, eu estou chamando partidos de esquerda. Então, quando eu pego ali, o PT, de repente, se vê praticamente sozinho como partido de esquerda, coisa que foi uma pretensão do próprio partido, mas fatal para ele também, porque não tinha com quem se aliar. E sem condições de chegar à maioria absoluta. Porque vocês não precisam ter dúvidas. Uma das grandes ambições do PT, já completamente desenganada, há muito tempo desenganada, e quem primeiro entendeu esse desengano ali dentro do PT foi o próprio Lula. O que é esse desengano? Que, pelo nome Partido dos Trabalhadores, era o partido da maioria. Era uma espécie de axioma político. Se é Partido dos Trabalhadores, é partido da maioria. É o partido que tem a moral do seu lado e assim por diante. Então, aquela coisa que parecia um partido decretado para ser maioria, construído para ser maioria, aquilo não vingou, não aconteceu. Aquela crença de que a maioria inevitavelmente ia ganhar uma eleição ou ia ganhar constantemente eleições sem precisar de coalizão nenhuma, aquela crença já mostrava que não ia progredir. Mas aquela era uma primeira eleição ainda, depois da ida e derrota no segundo turno do Lula. Ora, eu vou ter, então, se havia partido que se mobilizasse ainda naquela época, era o PT, mas não expressivo a ponto de mudar o resultado das eleições. Quando eu vejo adiante, 98, mais uma vez, Fernando Henrique Cardoso ganha as eleições com maioria absoluta. E a pergunta que faz é a seguinte: ele tornou-se político de massas? Em hipótese alguma. O partido dele era de massa? Em hipótese alguma. O partido dele tinha 14%, 15% de deputados. Então, que diabo é isso? Desse homem ganhar 2 eleições seguidas contra um partido que foi criado para ser partido de massas, que era o PT, e não conseguia passar, de fato, de um pouco mais de 30% de votos. 2 vitórias acachapantes do Fernando Henrique por maioria absoluta, que puseram no Lula o drama que a UDN teve em 1950. Vamos recapitular isso aqui. Getúlio foi deposto em outubro de 45. Tinha deixado como candidato ali, mas sem ter ainda indicado o apoio claramente, né? O ex-ministro da guerra dele, general Eurico Gaspar Dutra.
Ótimo. O outro era o quê? O candidato da UDN, partido que tinha vindo tinha nascido rigorosamente em São Paulo, tornou-se nacional, né? É o partido típico mesmo da Revolução de 32, que depois vai se tornar um partido nacional, e vai chamar esse homem herói do episódio dos 18 do Forte, em 1922, na época que era o tenente Eduardo Gomes, e que depois, com a aeronáutica, se torna, com a criação da aeronáutica e tudo, ele passa do Exército para a aeronáutica, vai se tornar o brigadeiro Eduardo Gomes, uma espécie de reserva moral do país. Segundo, né, toda a propaganda em torno dele, toda a esperança que essa sociedade, vamos assim, essa fatia muito grande da sociedade brasileira que pensa numa sociedade hierarquizada, hierarquizada de ponta a ponta, essa fatia estava lá com o brigadeiro. Veio as eleições, então, em 45, mas o Getúlio o que faz? Faz um manifesto de apoio à candidatura do Eurico Gaspar Dutra. Resultado, Eurico Gaspar Dutra teve 55,35% dos votos. O brigadeiro Eduardo Gomes teve 34,74% dos votos. Quando chega em 1950, volta Getúlio, e mesmo que um dos partidos fundados por ele, o PSD, não o apoiasse, grande parte do PSD o apoiou também, e ele teve 48,73% dos votos, contra 29,66% de votos do brigadeiro Eduardo Gomes. Em 1994, Fernando Henrique teve 54,24% dos votos, contra 27,7% do Lula. Capote. Um capote, Nossa Senhora. E, em 1998, ele teve 53,03% dos votos, contra 31,71% dos votos. Caramba! O problema do PT, nós olharmos para crescimento de eleitorado, era o mesmo da UDN, continua mais ou menos o mesmo. Tá? Era o mesmo da antiga UDN. Mas a UDN ela tinha adversários que estavam fechados e tinha a herança do Getúlio Vargas, uma sociedade ainda fortemente getulista na sua participação política, que impedia a UDN, que tornava quase que inviável a UDN, num confronto contra aqueles partidos de origem getulista, um fundado diretamente pelo Getúlio, que foi o PTB, até idealizado por ele, o Partido Trabalhista Brasileiro, e o outro PSD, que é um partido que ele pega com oligarquia, principalmente com oligarquias rurais, para competir com as oligarquias rurais que estavam com a UDN. Então, o Getúlio, o getulismo tinha esses dois partidos políticos coligados, faziam quase sempre coligação, não fizeram em 50, mas mesmo assim, na prática, funcionou como coligação, porque o Cristiano Machado, candidato do PSD, teve 21% dos votos, e aí tem um episódio diferente chamado de cristianização, outra coisa também que nós vamos ter que passar batidos por isso. Mas o que acontece? A UDN tinha uma situação que não tinha por onde furar. Não tinha por onde furar o bloqueio. O que a UDN tenta? Ela tenta um golpe. Tem suicídio do Getúlio, tem um infarto do afastamento e o impedimento do Café Filho. O Café Filho foi um presidente impedido, porque teve um infarto em novembro de 55, logo após as eleições em que elegeram o Juscelino Bijão. E aí uma tentativa de golpe por meio do sucessor, que foi o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luiz, que o Marechal Lott, General Lott, reprimiu, né, obstaculizou, não, fez uma intervenção, destituindo Carlos Luiz para pôr na presidência em estado de sítio
claro, decretado por ele, que está o presidente do Senado, que foi o Nereu Ramos. Então, ali, houve essa tentativa de golpe, depois houve a tentativa com Jânio Quadros, mas Jânio Quadros não se alinhou à política udenista, e aí também, pressionado, acabou renunciando, e aí veio finalmente o que a UDN não podia mais fazer, porque não tinha como ganhar nas urnas, o golpe de 64. Isso, impensável, primeiro que não ia repetir a história, né? Mas coisa que pudesse tomar um caminho parecido era impossível para o Lula. Então, a pergunta que eu faço é essa: como é que o Lula saiu dessa? Porque ele saiu dessa, ele foi eleito. 2 vezes eleito. Isso é uma coisa séria. Ele saiu dessa. Venceu 2 eleições. Porque ele compreendeu, e ele está novamente aí fazendo isso, compreendeu que política no Brasil se faz especialmente por meio do concerto de oligarquias. Você vai fazer a política a partir das lideranças, porque as lideranças, em geral, é que vão dizer, isso é uma coisa que se fala muito, né? É muito comum, nós vemos isso nas conversas, né? Nas conversas de rua da política, quem é o homem? Essa coisa do quem é o homem, a gente está esperando o pessoal lá da cúpula dizer: o homem é esse, o homem é esse, vamos votar nesse. No Brasil, isso funciona muito assim. Quem é o homem? É esse. Então, estamos lá, vamos votar nele. É uma coisa que, estranhamente ali, não foi bem. Custaram muito a jogar para cima do Collor isso, mas é uma eleição que ainda está para ser estudada. Mas vamos considerar o seguinte: as oligarquias, em 74, disseram: o homem é o Fernando Henrique. A maioria silenciosa tem a tendência a acompanhar as oligarquias. Elas não ficam, elas têm meios de comunicação de massas. Vocês não conversa que político fica falando no seu próprio gogó. Não, todo político se preza, principalmente o oligarca, né, líder, né, ele tem lá a sua rádiozinha numa cidade, ou um pequeno canal de TV, alguma coisa, ou uma concessão de uma grande emissora lá no seu estado, não importa. Eles ocupam os meios de comunicação de massa, e por ali eles vão, digamos assim, dizendo quem é o homem. Eles vão dizendo quem é o homem. Então, quem não fizer, aí que está, o Fernando Henrique, ele era alguém que vocês acham que ele sozinho? Não. As circunstâncias demonstraram que o homem que podia ser era aquele. Então, esse é o homem, esse é o homem, esse é o homem. E ele vai ser eleito 2 vezes por maioria absoluta, como nós já vimos. Mas o problema, volta. E agora, Lula? Como é que vai fazer dentro disso? O Lula não brincou. O Lula entendeu. Eu tenho o PT garantido comigo. A fidelidade é grande desse partido, dos seus, chamo eu aqui, desafiadoramente, torcedores. A torcida do PT é fiel. Então, o que eu tenho em casa? Esse contingente fiel eu tomo. Eu agora vou fazer acordos com oligarcas. Vai começar por onde? Vai começar por um empresário mineiro, que ele vai chamar para vice, né? O Zé Alencar. Era do Partido Liberal. O nome do partido era Partido Liberal, se bem que as denominações dos partidos aqui têm uma santa paciência. Se você perguntar, por exemplo, Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, eu vou dizer a vocês, o que o PSDB tem de social-democrata, que eu saiba nada. O autêntico partido de social-democracia no Brasil é o PT. Depois a gente até conversa sobre isso. Tá? Se eu considerar os modelos europeus, se eu considerar como é que se faz, as opções de política operária que podem ser feitas, o PT é mais para Partido de Social-Democracia. Tá? Então, o PSDB, no fato, é ele. O que não é estranho, porque agora
o Alckmin possa ser o vice do Lula, mas isso é o de menos. Isso é o de menos. O que o Lula percebeu ali, ele está fazendo de novo, é jogando com oligarcas. O cara é o deputado que tem 100 mil eleitores fiéis, mais outro deputado que tem, mais outro deputado que tem lá um monte de eleitores, não sei aonde, e vai por aí. E vai, dono de meios de comunicação de massa, é presidente de associação de federação de comércio, de indústria. Ele vai se juntando com esses oligarcas, vai juntando os oligarcas, esses oligarcas, o que esses oligarcas fazem? Eles têm voto, eles comandam votos. Que aí vocês vão acreditar em democracia, tá legal. Eles comandam votos. Aí fica aquela, o homem é esse, o homem é esse, o homem é esse. E aí, pouco a pouco, o Lula fez isso. Até porque o Fernando Henrique não tinha condição de fazer o sucessor dele, porque ele não era um político de massas. Como é que ele vai fazer o sucessor dele, apesar de 2 vezes eleito por maioria absoluta, se ele não era um político de massas? E aquilo ali é irreal em relação a ele político. Ele também não é mais do que um articulador de oligarquias, e de algumas oligarquias somente. Então, o que acontece? O campo está livre para o Lula, para ele fazer acordos. E ele faz acordos para todos os lados. Ele consegue quebrar resistência em todos os lados, ele consegue convencer um bando de contingente, muita gente dentro desses que comandam oligarquias, ou são oligarcas, ou oligarquias comandam votos. Ele consegue, então, muito apoio. Sim, esse comando tem muito a ver com isso. Esse comando tem muito a ver. Nós aqui, olha, vou dizer uma coisa que é complicadíssima aqui no estado do Rio, por exemplo. Por que você acha que esse Witzel se elegeu? Como é que o cara que ninguém conhecia, o cara não tinha carreira política, não fez nenhum discurso expressivo, não ganhou nenhum debate, de repente esse cara ganhou. Oligarcas do estado do Rio votaram nele, oligarcas do tráfico, oligarcas das milícias, oligarcas das igrejas evangélicas, essas coisas assim. Esses caras, o cara chega lá na igreja evangélica e diz: o homem é esse. O cara do tráfico chega lá e diz lá para as comunidades que ele domina: o homem é esse. Essa eleição do Witzel foi bem clara. E você vê que ele não tinha base política, tanto não tinha base política, que ele foi se meter com o presidente. E aí, cadê base política nenhuma aqui no estado do Rio? Base política, eu digo, lá na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, né? Na Câmara dos Deputados. Assembleia Legislativa. O que acontece? Ele vai... Bom, foi fácil a destituição dele. Né? É isso que a gente precisa ver. O Lula conhece esse caminho das pedras. Você nota que o Ciro Gomes, meu Deus do céu, eu todo dia vejo, nem escuto mais, o Ciro Gomes falar alguma coisa, tecnicamente ele é um excelente candidato do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista político, meu Deus, não dá um passo à frente, porque ele acha que talvez falando para o povo todo, ganhando o debate. Então, se ele não se tornar o homem de um consenso de oligarquias, de um baita consenso de oligarquias, se esse baita consenso de oligarquias, portanto, não disser que ele é o homem, não passa. E eu estou falando desse negócio de homem, vocês estão pensando, sou eu que estou usando essa expressão? Eu estou usando isso aí, isso deve ter sido, isso vem de antes. Notem uma coisa que eu vou falar para vocês. O Brasil marcou eleições que acabaram não acontecendo para o início de 1938. Esse negócio que eu estou falando de o homem é muito sério. Tá? Hoje nem se usa mais essa expressão, mas é ela que está em vigor ainda. Tá? Ela que está em vigor, o homem. Quando você pega as eleições de 1938, estavam lá, inicialmente, candidatos seriam
um candidato do Getúlio, que seria o Oswaldo Aranha, um candidato que vinha da Revolução de 32 de São Paulo, Armando de Salles Oliveira. Apelido dos dois, Oswaldo Aranha, Vavá. Apelido do Armando de Salles Oliveira, seu Manduca. Em 1936, houve um concurso, 1936, notem bem, um concurso de marchinhas de carnaval para o Carnaval de 37. Olha bem, marchinhas de carnaval para o Carnaval de 37, já visando a eleição de início de 38. E o tema o tema que estava ali era o homem, quem será? E aí venceu a marchinha, chamada A Senhora Presidência. Essa marchinha A Senhora Presidência, vocês podem pegar no YouTube, pegam lá, acessam o YouTube, vocês vão ouvir uma graça, uma coisa maravilhosa de espírito brasileiro, e mais do que isso, uma coisa que indicando a sabedoria popular em relação aos acontecimentos políticos. Porque diz o seguinte, o homem, quem será? Será seu Manduca, Armando de Salles Oliveira, ou será seu Vavá, Oswaldo Aranha? Entre esses dois, meu coração balança, porque na hora H quem vai ficar é o seu GG. Olha só o pessoal já marcando que o Getúlio ia dar um golpe. Mas o Getúlio tinha popularidade, não podia falar isso. Mas já indicando ali em 37, carnaval de 30, final de 36, no concurso das marchinhas de carnaval de 37, que o Getúlio ia dar um golpe, e deu mesmo. São momentos sensacionais da política brasileira, engraçadíssimos. Porque tem que rir disso. O Oswaldo Aranha tanto viu o negócio que ele acabou não sendo candidato. Quem se meteu a ser candidato, o candidato getulista, foi o Zé Américo de Almeida, que foi até falar com o Getúlio, como que disse assim, tá, vai em frente, mas o golpe ia pintar e pintou, o golpe do Estado Novo. Mas eu repito para vocês, o homem, quem será? Será seu Manduca, será seu Vavá? Olha a pergunta, o homem. Essa coisa está sempre assim, nas eleições, pergunta-se, qual é o homem? E agora está aí, quem é o homem? É Lula ou Bolsonaro? Né? A coisa está... Quem é o... Então, essa coisa rola. As oligarquias, essa que é uma coisa curiosa, as oligarquias são as principais responsáveis pela definição daquele que será o homem. Consequentemente, aquele que será votado por elas. Aqui no estado do Rio, lamentavelmente, nessa do Witzel, nós vimos que as oligarquias que botam, nós estamos mandando esses votos em massa, são oligarquias do tráfico, da milícia e das igrejas evangélicas. É o que eu vejo que muito difícil furar isso, a não ser que se faça como o Sérgio Cabral, que fez acordo mesmo com esse pessoal, não sabia disso, não tinha nenhum escrúpulo mesmo, foi em frente. Está dando para entender isso? Essa coisa de Brasil? Essa coisa de Brasil. Então, o Lula estava com esse problema. E o Lula vai, claro, ele não vai fazer campanha. O Lula, se nós olharmos a campanha de 2002, o Lula não vai absolutamente, para a campanha, não vai se empenhar como poder, uma baita campanha de massas, não vai. Não fez isso. O que o Lula fez, de fato, foi partir para conseguir apoio daqueles que dizem o homem é esse. E aí ele vai ganhar eleições, ganhar em 2 turnos. Vai ganhar eleições em 2 turnos, em 2002 e depois em 2006. Mas com um detalhe, começa a haver divergência entre a prática política dele e a prática do PT. Porque o PT, estranhamente, começou a se escorar nos votos do Lula. 46% no primeiro turno e 63% ou 66% no segundo turno. O PT não quis avaliar a política daquele ponto de vista que
o voto do presidente não corresponde aos votos do partido. O voto do partido, com outros nanicos que o apoiavam, chegava talvez a 23%, insuficiente para ter maioria na Câmara. E existe uma espécie de regra não dita nessas relações entre executivo e legislativo. Essa regra não dita é o seguinte: o executivo quer governar sem obstrução do legislativo, porque o legislativo controla o executivo. E se começar a obstruir, não passa nada do executivo. Então, o executivo tem que negociar com o legislativo. Por que ele vai negociar? Ele vai negociar com partidos políticos, com os partidos políticos ali que têm bancadas expressivas, para ele conseguir um número de apoio de deputados que chegue a 50% mais um. Bom, pelo menos a 50% mais um. E o que se dá em troca desse apoio? Poderes executivos. E o que são poderes executivos? No caso do Brasil, ministérios e estatais. Então, para um partido apoiar, como o governador tem, digamos, o caso do Brizola, em 82. O Brizola foi eleito, houve aquela coisa da tentativa de fraude da Proconsulte, aquela coisa. Ele teve 32% dos votos que eram vinculados também. Vinculado era voto vinculado. Então, o governador tinha o mesmo percentual do que o percentual da bancada que ele teria. Foi um caso, a única vez que se fez voto vinculado aqui no Brasil. Foi no ano de 32. E o Brizola, então, com 32% dos votos, tinha 32% de bancada. Faltava a ele 18% para ele governar sem obstrução do legislativo. E aí, quando ele começa a governar, ninguém deixava nada. Ninguém deixava nada. Era aquela coisa. Então, o que ele fez? Ele deu secretarias, né? No caso de governo, não é ministério, de governo de Estado não é ministério, é secretaria. Deu secretarias para o PMDB, principalmente para um político, acho que de Macaé, acho que de Magé, o Cláudio Moacir, e para o PTB, que tinha o Jorge Roberto da Silveira e outros. Então, com juntando aqueles, dando poderes executivos, né? Ou seja, secretarias para políticos do PMDB e do PTB, ele conseguiu os 50% mais um, ou até mais, para ele poder governar, fazer os projetos dele passarem pela Assembleia e aprovar orçamentos, essas coisas todas, né? Que um governo precisa e que tem que ser aprovado pelo legislativo. Então, o que acontece? Houve uma diferença de atuação em relação ao PT e o Lula. O PT não compreendeu que tinha de agir de acordo com o que ele tinha de bancada e passou a considerar que tinha que aparelhar tudo que era estatal e ministério com gente do PT. Foi aí que apareceu o Roberto Jefferson, que falou e disse, olha, ele queria o que o Roberto Jefferson queria? Ele queria os Correios para o PTB. É um lugar para você dar emprego para um, emprego para outro, botar um Aspone numa posição privilegiada ali e tal. Essas coisas são na política brasileira de cabo a rabo. E aí ele não conseguiu. Começou a se desentender, e naqueles desentendimentos, ele chegou a falar numa hora que foi talvez a mais expressiva daquele momento, que ele disse, como é que um partido que tem pouco mais de 20% de bancada quer ter 80% de ministérios estatais? Cantou a pedra. Aquele partido com 23% ou 25%, vamos dizer assim, só pode ter 50%. Os outros 50% ele tem que distribuir para os outros serem base parlamentar para ele. O PT fazia uma política diferente. O PT tomou para si os votos do Lula, que o Lula teve, o percentual de votos que o Lula teve para presidente.
Como se ele, PT, tivesse tido os 46% de votos no primeiro turno. Não teve. Porque as eleições ali já não foram quase, como as de 82, vinculadas, votadas da cabeça aos pés no mesmo partido. Então, houve essa divergência de política. E o Lula não vai brigar com o PT, que é a maior base dele, ele vai querer briga com o PT, mas ele não quer briga com ninguém. Se vocês olharem o Lula não gosta de brigar com ninguém. Ele não quer briga. Então, ele não ia brigar, principalmente com o PT, que ele mesmo que não ia brigar. Ora, não deu outra. O Roberto Jefferson denunciou o esquema do mensalão. O que era o esquema do mensalão? Você, ao invés de dar poderes executivos, né, ministérios e estatais para partidos políticos serem base do governo na Câmara dos Deputados, você paga o apoio a varejo, que é o tal do mensalão, foi o tal do mensalão. E, é claro, em momentos, nos pontos específicos, né, as questões específicas que aquilo era necessário. Na hora, a casa caiu. E qual foi a resposta? A expressiva resposta que o Lula deu naquele momento ali. Imediatamente, qual era o maior partido? O partido maior bancada, MDB? 4 ministérios para o PMDB. Ele deu 4 ministérios para o PMDB para conseguir apaziguar as coisas e naquilo ali abriu para uma nova composição oligárquica, dessa vez com o PMDB na cabeça e não o Partido Liberal, embora mantivesse para a vice-presidência, tivessem cogitado, claro, agora o maior apoio vai ser do PMDB, do PL, como é que vai deixar o Zé Alencar de vice? Não, mantiveram o Zé Alencar de vice, mas o apoio do PMDB está ali e apareceu depois com o Temer sendo vice, o vice da Dilma. Mas por quê? Estava montada a coalizão PMDB-PT, que deu problemas, porque vamos daqui a pouco ver isso aí. Mas o que nós precisamos ver nisso? É a atuação do Lula. A atuação do Lula o tempo inteiro, administrando a formação de consensos de oligarquias, que ele teve até que mexer nesses consensos com a entrada do PMDB. Vocês não tenham dúvida, é um político habilíssimo, e que provavelmente vai ganhar essa eleição porque está fazendo a política como ela é para ser feita no Brasil. Democracia é para otário, que acredita. Ele vai fazer pelo meio de consensos de oligarquias, porque a pessoa vai chegar para o Roberto Requião e dizer assim, professor, Roberto Requião, vem cá, quem é o homem? O homem é esse. Vai chegar para mais não sei quem é o homem? O homem é esse. Aí você vai de oligarca, o oligarca vai dizer, o homem é esse. Então, essa coisa de o homem quem será, as pessoas vão buscar. E é claro que, de repente, a TV Globo vai dizer, o homem é esse. Pode até dizer, pode não dizer. Ela finge que não diz. Mas uma coisa ela geralmente faz. Esse não é o homem. Esse não é. Ou esse aqui também não é. Essa coisa toda. Então, vocês vão vendo que a prática política no Brasil, como é que ela se faz? Não é só isso, né? Não é só para a presidência, isso é para prefeituras, é para governos estaduais. Essa coisa toda é dessa maneira que se faz dentro do Brasil. E, quando você vai ver, então, aí é que você começa a entender coisas que nós podemos ver depois, facilitaram isso, mas vocês vejam por que se tem tantos partidos políticos dentro do Brasil. Por causa desse tipo de coisa. Entre outras coisas, por causa disso. Não só porque você tem o governo para distribuir, mas não é só isso também. Ao lado desse crescimento de partidos políticos, tem uma coisa que vocês ficam perguntando assim, como é que pode ter tantos ministérios, meu Deus do céu? Eu nem sei mais quantos tem aí. Tem hora que tem 30 e tantos, tem hora que tem 27, vai e vem.
acaba um, monta outro. Eu confesso que às vezes eu nem olho mais para isso. Devia olhar, até por causa da minha profissão, né? Mas o cansaço nem me deixa mais olhar para isso. Mas vocês pensam que ter esse número imenso de ministérios é devido a quê? É devido à distribuição. É devido à distribuição da prática política por muitos partidos. Isso é o primeiro ponto. E a necessidade mesmo de você, sabe? Esse aqui é o Partido da Pesca. Pô, o Partido da Pesca, pô, eu também queria para o meu. Então, esse aqui vai ser a pesca no mar, esse aqui vai ser a pesca no rio. E essa daqui vai ser a pesca nas lagoas. 3 partidos. Isso eu estou de gozação, evidentemente, mas é porque a política brasileira vai por aí. Vai desse tipo, né, de coisa. Vamos distribuir ministérios. Uma coisa importante, tem lá uma nova a mineração, não sei, então faz um ministério disso, daquilo, da mineração específica, faz o ministério da agropecuária, faz o da agricultura de outro lado, olha, inventa ministério a toda hora, porque você tem que ficar distribuindo poderes executivos. O que os poderes executivos eles dizem? Os poderes executivos recebem grana do governo, a verba, eles recebem aquilo que eu falei para vocês antes, que eu tenho falado constantemente para vocês. Qual é o poder? Quais são os poderes executivos? Armas e dinheiro. Armas e dinheiro. Com as armas você garante, com o dinheiro você de fato governa, executa. E quando a gente pega... E como é que o governo executa? Por meio de ministérios, por meio de estatais. É por ali que ele executa. Ou seja, como é que ele executa? Dando dinheiro. Então, ele dá dinheiro para a educação, dá dinheiro para a saúde, dá dinheiro para... E quando chega lá o liberal olha, tem que ter um piso para a educação, tem um piso para a saúde. Não, vai acabar com esses pisos aí. Vai acabar com esses pisos para poder flexibilizar a distribuição de dinheiro, que, na verdade, é a distribuição de poderes executivos. Quer dizer, não há outras. Eu podia chegar aqui e falar, distribui poderes executivos por ministérios. Que poderes executivos são esses? Dinheiro. Que é por meio de dinheiro que se age. Aí é claro que os ministérios vão ter que inventar uma coisa aqui, outra ali. Aí é aquela coisa do superfaturado também, né? E por aí a festa se faz com essa distribuição de poderes executivos no Brasil, nunca esquecendo que é dinheiro o principal poder executivo dentro do país. Então, o que acontece? O Lula ele faz uma rearticulação, devido ao caso do Mensalão, ele faz uma rearticulação, compõe um novo concerto de oligarquias, mas vai deixar uma banana terrível para o futuro, para depois segurar. Qual é essa banana? Eu não estou falando nem em problema de gastos, não estou falando nem na reprimarização da produção, na desindustrialização, não estou falando nem nisso. Estou falando no lado da vida político-partidária, aí que ele deixa um problema sério, que a coligação PTB, aliás, desculpem, PT-PMDB, ela começa a anunciar nas 2 eleições da Dilma uma permanência. Ela começa a anunciar uma regularidade eleitoral, como a coligação PTB-PSD anunciou de 1945 até 65, ganhando as eleições já depois do golpe militar, já em 65, com as eleições em Minas e no Rio, em que os candidatos da coligação PSD-PTB venceram. O que estou te falando com isso? Ali houve uma das razões do golpe de 64, uma das razões do golpe de 64, sem sombra de dúvida. Não foi só a crise de comando. A crise de comando foi o que deu oportunidade para o golpe. Mas a principal razão daquele golpe é que havia uma regularidade eleitoral getulista. Ela tinha que ser desfeita. Ela podia, por exemplo, passar por episódios que prometiam acabar com ela, como por uma eleição do Jânio, mas não era algo que desfizesse todo o trabalho que o Getúlio fez de formação mesmo de uma população getulista no país, né? E aí é que você tem, no caso no caso agora dessa coligação PT-PMDB,
uma outra coisa se anunciando, uma composição entre dois partidos que começa a prometer ganhar todas as eleições subsequentes. Isso não tem coisa que mexa com cabeça de político no Brasil mais do que isso. Falou nessa tendência a mudar, a ganhar. Podem ler lá atrás, na história da República Velha, aquele papo do café com leite. Aquilo ali só com revolução acabou. E também porque São Paulo, de alguma maneira, traiu Minas, né, para a sucessão de 30. Mas o que estava estagnado dentro do Brasil? O que estava estagnado dentro do Brasil era a possibilidade de variações das composições partidárias na presidência. Porque a presidência ela distribui os poderes executivos, distribui a grana. E aí você vai ter essa coligação PTB, PSDB, PSD, desculpem, PTB, PSD, de 45 em diante dominando, ela bota todos os que estão fora dessa coligação loucos. Querem chegar à presidência, não conseguir como. E agora, a ameaça de uma regularidade eleitoral com as composições, digamos assim, que tinham o PT como testa de ferro. O PT é o testa de ferro dessas composições. O Lula mostrou claramente que o PT não pode ser o líder dessas composições. Deu aquela confusão no mensalão. Ele teve que mostrar ao PT que não era daquela maneira que era conveniente se comportar. Mas o Lula compreende bem política brasileira. Ora, como compreende. E ele já está preparando um novo conceito de oligarquias para se eleger. Agora, é a tal história. Daqui a pouco ele se elege agora, depois nós vamos ter outras eleições, e aí a gente vai ver se aparece ou não alguma composição partidária, alguma coalizão entre partidos que possa indicar, que venha a indicar permanência, né, regularidade de comportamento eleitoral no Brasil. Aí vocês podem crer, pumba, mais uma vez intervenção para acabar com isso e por aí vai. Bom, espero que nesse Brasil difícil, complicadíssimo, parece que eu tenho perguntas aqui no chat. Nesse Brasil complicadíssimo, a gente tem... Foi o que eu pude falar no momento, tá? Espero que tenha ficado claro. Então, eu deixo agora para vocês aí fazerem perguntas, caso queiram, né? Mas dou por encerrada a exposição, por hora, do tema de hoje. Como é que o Lula conseguiu furar esse bloqueio? E por que esse bloqueio, no final... Bom, interromper, vamos dizer assim, o Lula com o PT, mas principalmente o Lula, que ele foi o cabeça da história, como é que conseguiu interromper essa transição, a transição da contra-revolução tecnocrática? E, é claro, como é que essa interrupção acabou também, entregando isso para o Temer, que teve como sucessor o Bolsonaro. Agora, sei lá o que vem por aí. Sei lá o que vem por aí, mas uma coisa é clara. O ponto mais cobiçado da contra-revolução tecnocrática já foi conquistado, que é a autonomia e a independência do Banco Central, que são a autonomia e a independência do Banco Central. Perguntas? Alexandre, por favor, vamos lá. Boa tarde, Walter. Você fez aquelas análises dos candidatos, né? Collor, Fernando Henrique e uma pincelada no Witzel, né? Na época das eleições entre a Dilma e o Aécio Neves, teve uma pesquisa, um comentário político que mostrou 5 semelhanças entre o Collor e o Aécio Neves. Todos esses candidatos também não têm um perfil assim, homem, conservador, de nível superior, não só isso que você fala sobre a representação das oligarquias, mas uma influência
autoritarista, coronelista, machista em relação à grande população brasileira. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Tranquilo, Alexandre, não é difícil ver essa coisa, não. Eu só pediria a você que visse isso de maneira invertida. Esses valores existem e ficam esperando quem os represente, entendeu? E por isso não há dúvida. Quando você tem o Collor, quando você tem o Aécio Neves, ou tinha lá atrás o Brigadeiro, vamos dizer assim, embora todas as diferenças, você, na verdade, eu não estou falando absolutamente dos policiais, porque eles foram escolhidos por uma massa que compartilha valores, né? Que compartilha certos valores. E é por isso que você, no final das contas, vê a semelhança entre eles. Não por eles, mas pelo que eles representam. Não sei se está claro, Alexandre, a resposta que eu estou dando para você. Tranquilo, Walter, obrigado. Tá ótimo. Só queria, assim, é só mudar, entendeu? Mudar a relação de ver. Não é? Entendi. Olha só. A inversão, né? Entendi, a inversão de pontos de vista. Obrigado, essa sociedade, se você olhar, essa sociedade, ela tem esse contingente que vai... As pessoas, outro dia, falam, o Bolsonaro ainda tem 29% de votos. Não é o Bolsonaro que tem os 29%. É que existe uma massa que tem uns valores que estão por esses valores, e esses valores eles escolhem o candidato para aqueles valores. Você, não sei, você pegar a campanha para o governo do Estado do Rio em 82, você vai ver uma coisa curiosa. Quem sai na frente para disputar mesmo é a Sandra Cavalcante, por essa turma desses valores. Mas ela vai perdendo terreno, aí acham o Moreira Franco que vai representar esses valores no final. Muda mesmo de candidato. Eles podem mudar de candidato em pleno processo. Saem de um para outro. Quando você pega 89, você tinha vários candidatos ali que eram representativos do que foi o Collor. Vamos ser bem claros. O Collor e o Maluf tinham ligações íntimas, assim, de um ser padrinho de casamento do outro, sei lá, tinha umas coisas dessas, familiares, um negócio assim. Mas o problema ali não é Maluf ou Collor. O problema é que esse contingente que compartilha esses valores dessa sociedade nossa, esse pessoal que quer uma sociedade hierarquizada, vamos dizer assim, esse pessoal que quer uma sociedade hierarquizada e com a subordinação daqueles que estariam mais baixo da hierarquia, esse pessoal se mantém quase sempre na faixa de 30% do eleitorado, à procura do candidato que possa representá-los. Então, nada de errado nisso do que falou aí, de Caécio e tal, tudo, mas só que não são esses os candidatos, são os valores da sociedade que se expressam, que escolhem esses candidatos. Mas quem mais levantou aqui para fazer pergunta? Obrigado, Walter. Obrigado pela resposta. Quem outro aqui levantou? Não sei se foi Eduardo, não sei, agora caiu a linha de quem levantou e fez a pergunta, a mão aqui para fazer a pergunta. Bom, então, pessoal, nós, devido à hora, né? 6h05 já, e sabendo que vocês devem ter aula aí com outros professores, eu interrompo aqui. Mas eu lamento aqui, teve a mão levantada aí, que agora não faz mal. Depois ele me pergunta na próxima aula, ou a não ser que tenha desistido agora. Eu vou interromper a gravação, mas fico à disposição aqui de perguntas que vocês queiram fazer.